Cada toquezinho no atabaque é registrado e defendido por uma lei 10.639 de 2008. Nenhum desses toques podem ser agora esquecidos, apagados, invisibilizados. Todos eles têm um registro como bem da União. O tambor, oficialmente, antigamente, o pessoal dizia nos livros didáticos que foram os gregos que inventaram. Pura mentira. Antes de chegar na Grécia e na Europa, o tambor já existia na África há mais de 30 mil anos. E o tambor mais antigo escavado foi na cidade de Benin, no Golfo da Guiné. E era um oco, um tronco oco, com couro de carneiro e com a chama de tambor de Angola. A pessoa que trabalha com tambor, ela é uma espécie também de guardião das espiritualidades, no sentido de lubrificar o axé, de exaltar e chamar a mediunidade. Então, dependendo do toque, algo em nós desperta esse afrocélio, esse axé, essa coisa mais forte, essa energia. Um pensador muito importante, chamado Kabengele Munanga, professor da USP, ele trabalhou basicamente com essa musicalidade. Na tese dele, ele diz o seguinte: todo toque de tambor é uma comunicação, seja com o além, com a espiritualidade ou com o nosso coração. Mas o tambor, ele serve também para despertar em nós o que há de melhor. Então nós temos toques dos mais simples, como o toque rufo. O rufo surgiu numa cidade chamada Luanda. Luanda hoje é a atual capital da Angola, no Golfo da Guiné. O rufo, ele significa um convite muito aconchegante. O rufo, ele serve justamente para que a gente se comunique. Mas, segundo o professor Kabengele, existem até toques para chamar para namorar. Outros toques, como o Congo de Ouro, ou o Congo, foi realmente no estado do Congo, que foi aprimorado. Esse toque tem mais de 14 mil anos e veio de uma cidade chamada, uma cidade chamada Benguele. Os nossos povos dali, eles utilizavam um toque de cavalaria, servia para avisar a chegada, então, de uma tribo inimiga, né? Esses toques, eles têm o objetivo de informar, de comunicar. Os toques de Congo, eles são acompanhados com toques fantasmas, justamente para mobilizar forças ancestrais, orixás, espíritos, que são toques de acompanhamento. Um toque de acompanhamento, ele pode ser mais rápido. E aí a dobra, ou o dobrão, ou a desdobra desse toque, ele serve para homenagear quem está na roda, quem está chegando para conversar. Esse toque tem 5.006 anos e ele é da cidade de Guiné. E temos um outro toque, um toque que se usa muito na Umbanda, que é o toque Nagô. O toque Nagô, ele seria mais ou menos assim, né? Misturado com um pouco de Congo, por causa daquela época. O que aconteceu? Na primeira revolta do Cariri, que aconteceu aqui no Brasil, tinha um padre jesuíta chamado Gabriel Malagrida. Esse padre jesuíta, por volta de 1686, começou a reunir lá os seus indígenas e começou a falar, voltava para Portugal, o padre jesuíta Gabriel Malagrida voltava para Portugal e começava a falar para o rei de Portugal: olha, vocês estão matando muito indígena lá, vocês estão escravizando aquele povo sofrido, enfim, vocês estão matando muita gente nos canaviais. Padre Gabriel Malagrida.
capitães lá, enfim, não davam ouvido para o padre. Não podem fazer, são muito importantes, são pessoas que trouxeram a agricultura para o Brasil, trouxeram a cana-de-açúcar, trouxeram todos os derivados da cana-de-açúcar, todos os derivados do engenho. Então, vocês estão massacrando um povo que está ajudando, está auxiliando a construir o Brasil. E Gabriel Malagrida, vocês vão ser castigados. Ele falou para Dom Miguel VI, que era rei de Portugal naquela época, no século XVIII. E aí o rei de Portugal escutava aquilo e não dava atenção para ele. Só que em 1755 veio um grande terremoto em Lisboa. 1755, em setembro. Destruiu tudo. Veio um tsunami e acabou com tudo em Portugal. Acabou com as casas, veio a onda, engoliu toda Coimbra, Porto. E aí Gabriel Malagrida falou assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Vocês estão lá escravizando aquele povo, indígenas, africanos, matando os nossos irmãos. Aí, ó, Deus castigou vocês. E, de fato, 1755 foi um terremoto que até hoje tem as marcas em Lisboa. E ele já era um dos primeiros abolicionistas da época. O que o rei de Portugal, a mando do Papa, fez? Queimou Gabriel Malagrida numa fogueira em praça pública, queimou vivo. E Gabriel Malagrida, depois de queimado, desdobra, sai enquanto espírito, encontra seus orixás. 1908 depois, ele acaba encontrando Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, enquanto espírito, transfigurado num caboclo chamado Caboclo Sete Encruzilhadas. E lá eles conversam para formar, então, a primeira tenda de Umbanda, que é a tenda Tupinambá de Umbanda, que hoje é, graças ao trabalho da antropologia do professor Kabengele, é patrimônio da União. A própria tenda de Umbanda e a tenda da Mãe Oiá são patrimônios da União. E Gabriel Malagrida, então, agora acabou com Sete Encruzilhadas, ele recolhe esses toques musicais, ele vai em várias localidades, querendo saber um pouco mais desses toques, ele chama o Caboclo Pena Branca, Maria Padilha, chama os Guardiões, ele faz como se fosse uma conferência de todos os orixás, Oiá, sobre a égide de Orum e sobre a proteção de Oxalá, e aí ele diz, olha, eu preciso organizar esses toques, porque esses toques são bens de comunicação e são os zeladores da casa, precisam desses toques para que as pessoas tenham acesso à espiritualidade maior e a mediunidade acabe aflorando. Tá? Acontece que no centro espírita que Zélio Fernandino de Moraes estava, quando chegavam os caboclos, Pena Branca, Tupinambá, e quando chegavam os pretos velhos, Pai Joaquim de Aruanda, os pretos velhos mais importantes da égide, tanto do candomblé, quanto da Umbanda, os kardecistas naquela época, uma elite branca, não aceitava, porque os pretos velhos usavam o pito monjolo e usavam a pinguinha. Ele disse, não, isso aqui não pode. Mas eu preciso lubrificar a minha entidade com os pretos velhos. E aí ele foi excluído, foi aí que ele fundou a Tenda Tupinambá. E o primeiro toque que ele ofereceu, digamos assim, foi o toque do samba cabula. O samba cabula tem uma idade muito antiga, que é o da umbigada de Uganda. Quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. Aí quando eu passo na ponte, me dá vontade de chorar. Ver o nosso rio se acabando, ver o nosso rio se acabar, ver o nosso rio se acabando, o nosso rio. O nosso samba, o nosso carnaval surgiu com a umbigada. A umbigada em Uganda era um samba de roda que servia para unir os pares, para que as pessoas casassem, os solteiros dançavam a umbigada e seria mais ou menos assim, ó. Nesse momento, as pessoas perceberam que o batuque de raiz, o batuque de coração, não era apenas musicalidade, existia um aspecto imaterial. Quando nós escavamos a charqueada aqui de São João em Pelotas, na porta tinha um assentamento de Okutá. Tinha uma pedrinha, um assentamento de Okutá, ali na charqueada de São João. Nessa charqueada, aquele assentamento nos dizia muito. E desdobrando em espírito, e quando o axé veio na charqueada, nós fizemos algumas oferendas com incenso, defumação, alguns salves, principalmente aquelas entidades. Um dos pontos que foram firmados na porta
foi o ponto que eu cantei para ela no início. É um ponto mais ou menos assim, ó. Chora, meu cativeiro não pode chorar. A voz de um espírito que foi captada em EVP, foi captada em todos os registros dali, saiu o som, saiu o áudio, de algumas entidades que estavam dançando nas giras ainda nas charqueadas. E com os toques, esses orixás que estavam nos ajudando a contar aquela história, nos disseram o seguinte: a história do nosso povo não é uma história recente. A história do nosso povo tem milhares e milhares de anos. Todos nós, e ali na hora tinha várias pessoas, representantes do governo e tal, todos nós somos afrodescendentes. Todos nós viemos da África Mãe, só estamos um pouco esquecidos. Todos nós viemos do mesmo berço. E aí teve um caso de um senhor, de um preto velho, que acabou incorporando, e ele imediatamente se juntou várias formiguinhas na volta, e ele acabou relatando um relato que as formiguinhas ajudavam a aliviar a dor da chibata. Nós sabemos da dor, sabemos do sofrimento, e sabemos também da alegria, sabemos também toda a vitória por estarmos aqui, e o toque precisa ser um elemento de celebração, para firmar pontos, para unir cada vez mais. Por isso, a musicalidade da capoeira, a musicalidade do afroxé, do reggae, ela nos une num só espírito. O Congo de Ouro ele foi desenvolvido por volta de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Já por entidades que tinham intenção de vir trabalhar na América, de vir trabalhar aqui com os nossos espíritos. Tanto é que um dos toques chama Apinayé ou Apinagé, que é um toque tupinambá. E por isso que nas giras, boa parte desses toques tem origem cabocla, origem indígena. Numa época da história, no século XVI, esses nossos irmãos indígenas também foram perseguidos e caçados, assim como os nossos irmãos africanos. Eles estavam no mesmo conjunto de exploração colonial, no mesmo conjunto. E eles tiveram que trocar muitas coisas. Os pajés ofereciam um pouco de sua cura espiritual e os africanos um pouco da sua acolhida, do seu sorriso, da sua afabilidade, da sua amorosidade. E aí os toques foram se mesclando. E surge, então, organizado por Zélio Fernandino de Moraes, esse compêndio de toques. O toque de Angola, o toque mais aproximado com aquela região, toque Mina, Nagô, ele é um toque de acompanhamento que é mais ou menos assim. É um toque que serve muito para acompanhar canções de Xangô, Oiá, Iansã. Às vezes, acelerando um pouco o toque, consegue acompanhar. Olha pro céu clareou, quando o dia raiou, o filho pensa. A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos cantar. No Maitá.